queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Meu nome é Renato de Lima, um colaborador da casa, e hoje eu convido vocês a participar de um estudo que, em homenagem a Leon Denis, vai ser sobre um dos temas que ele aborda em suas obras, que é a vontade, que ele chama, inclusive, de uma das potências da alma. Antes, porém, de iniciarmos os nossos estudos, vamos ler um trecho do Evangelho para buscar a sintonia com o Mestre Jesus, que nos permite essa oportunidade de aprendizado e crescimento em conjunto. O trecho do Evangelho escolhido para hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, Bem e mal sofrer, e diz assim: Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral. Pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ela não envia fardo pesado sobre ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. A partir então dessas palavras do Evangelho, possamos então fazer uma pequena prece de agradecimento a Deus pela oportunidade que a Casa de Clarencio está nos ofertando no dia de hoje para esse estudo. Então convido vocês a fecharem os olhos, a cerrarem os olhos para o mundo material que nos cerca, voltando os nossos pensamentos para dentro de nós, buscando os nossos melhores sentimentos, pensando na figura do Mestre Jesus e dizendo assim: Amado Pai Celestial, querido Mestre e amigo Jesus, queridos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarencio, agradecemos essa oportunidade que nos está sendo dada de estudarmos em conjunto, mantendo, Senhor, unidas as nossas vontades, os nossos desejos, em uníssono, junto do Cristo, buscando as palavras do Mestre, através das palavras iluminadas do que nos chegam através do Espiritismo e através de Leon Denis. Que teu amor, Senhor, possa nos envolver a todos que nos escutam através dessas mensagens. Que possamos, Senhor, ter bons momentos de aprendizado e reflexões em conjunto. Dá-nos, Senhor, a tua bênção e a tua permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Bem, o tema de hoje é a vontade. Por que falar justamente desse assunto? Leon Denis, ao longo de todas as suas obras, ele fala com muita propriedade da alma humana, das suas necessidades, dos seus medos, dos seus anseios e principalmente dos seus potenciais. E no livro do Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala dessas energias adormecidas, desses potenciais adormecidas na alma humana, que aguardam ser descobertas e desenvolvidas. Entre elas, ele cita a vontade, mola propulsora que impulsiona o homem e que, se bem direcionada, é capaz de levá-lo a realizar grandes coisas. O próprio Leon Denis, ao longo da sua vida, deu exemplo do uso dessa força. Ele nasceu em uma família simples e humilde, com poucas posses, e precisou se tornar autodidata para conseguir suplantar a educação formal que lhe faltava. Ele também, quando abraçou o espiritismo, teve que enfrentar às vezes grandes dificuldades e fazer viagens e palestras para defender a ideia e desenvolver a ideia do espiritismo, e ele não poupava esforços para isso. Então, nada mais justo, nada mais correto, mais apropriado do que a gente
hoje estudar em homenagem a Leon Denis, que agora no dia 12 de abril completa 94 anos de desencarnado. Nada melhor do que homenagear esse luminar do Espiritismo, estudando um dos temas que ele gostava de abordar, que ele abordou brilhantemente e que deu exemplo em sua própria vida, que é a vontade. O capítulo sobre a vontade se encontra na terceira parte do livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. E eu trouxe destacando um dos trechos que diz assim: há em toda a alma humana dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da nossa consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu brilho e sua beleza. Então, como seres espirituais temporariamente presos a um corpo material, nós vivemos ao mesmo tempo em duas esferas, em dois planos, né? A esfera de ação material, que nos fala de nossas necessidades materiais relacionadas ao nosso corpo material, e a esfera espiritual, ou plano espiritual, que nos fala das necessidades e anseios mais profundos ligados à nossa essência de seres humanos, imortais que somos. Ao nos ligarmos ao corpo material durante o processo de encarnação, criamos laços tão fortes com esse instrumento de trabalho que as impressões que nos chegam através dele são tão intensas e tão avassaladoras que muitas vezes esquecemos que ele é só um instrumento de trabalho. Ele é apenas uma roupa que temporariamente nós vestimos para executarmos uma tarefa que é a nossa vida material. As impressões, os estímulos que recebemos o tempo todo do mundo que nos cerca através do nosso corpo físico são tantos e tão fortes que nos exigem constante atenção. A gente precisa constantemente estar atendendo às requisições, aos estímulos que nos chegam do mundo exterior. E é fácil a gente se perder nessa tarefa, porque é sempre muita coisa para atender. É a comida que nos falta, que eu tenho que providenciar. É o calor que está me incomodando, que eu tenho que aliviar de alguma forma. É o meu filho pequenino que está subindo a escada e que eu tenho que correr para poder socorrê-lo, para que ele não se machuque. É sempre muito estímulo, muito ao tempo todo, muitas coisas requisitando a nossa atenção. E são tantos e tão variados esses estímulos que às vezes eu esqueço que eu sou um espírito, que eu sou um ser imortal e que meus assuntos, as minhas necessidades não se resumem a esses assuntos corriqueiros da nossa vida material, do mundo exterior. Como espíritos, eu tenho necessidades mais elevadas que eu também preciso atender. Se eu não atender essas necessidades como espírito, eu não vou atingir todo o meu potencial e efetivamente não vou conseguir encontrar algum grau de felicidade perene. Eu não falo daquela felicidade passageira, fugaz, que a gente sente quando consegue realizar algum desejo, realizar alguma coisa que nós estávamos tentando conseguir. Estou falando de uma felicidade permanente, duradoura, que somente aquelas almas mais elevadas conseguem atingir. Como Leon Denis mesmo disse no texto, enquanto deixamos as ocupações e preocupações da nossa vida material tomar a maior parte da nossa atenção, vivemos uma vida inferior, limitada, restrita e repleta de males que nos causam dor e sofrimento. Porém, quando decidimos dar atenção ao nosso mundo interior, quando as nossas necessidades e anseios mais profundos ocupam a nossa atenção, conseguimos descobrir potenciais inimagináveis adormecidos na nossa alma, em nosso coração. Como saber, por exemplo, se eu sou capaz de amar ao próximo como Jesus
ensinou se eu nunca pôr à prova esse sentimento? Se eu nunca experimentar olhar para o meu próximo como um irmão, como alguém que tem necessidade e precisa de atenção como eu? Como eu vou desenvolver esse potencial se eu nunca dou atenção a ele? Como eu vou ser capaz de atingir esse nível de amor que Jesus nos ensinou se eu sempre trato esse assunto como algo de segundo plano e estou sempre com coisas mais importantes para fazer, né? E estou sempre deixando de lado esse assunto. Denis também faz essa pergunta no texto. Ele diz assim: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? E ele mesmo responde: pela vontade. O uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É, portanto, meus amigos, que pela vontade conseguiremos acessar essas energias adormecidas dentro de nós e podermos realizar grandes coisas. Se por um lado os desejos nos falam das nossas necessidades instintivas, inconscientes, a vontade nos fala daquilo que conscientemente escolhemos para nós. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor isso. Quando eu sinto fome e tenho desejo de comer alguma coisa saborosa, eu estou atendendo a um impulso instintivo, o da fome, que está relacionado à minha necessidade do meu corpo material. É um desejo inconsciente. Agora, quando eu falo que eu tenho vontade, por exemplo, de me tornar médico, ou uma coisa mais simples, se eu tenho a vontade de aprender a tocar violão, é algo que eu conheci, que eu admirei e que eu escolhi como meta pessoal para mim. É uma escolha consciente daquilo que eu desejo para mim, que eu quero para mim. Então a vontade nos fala justamente dessa escolha consciente. Se eu vou ou não atingir esse objetivo, vai depender de quanta energia, de quanta determinação eu colocar na minha vida para atingir esse objetivo. Ou, nas palavras do Leon Denis, vai depender de quanta vontade eu colocar na minha vida para atingir esse objetivo que eu conscientemente escolhi. Então, a vontade está intrinsecamente relacionada a uma escolha consciente. Leon Denis ainda nos afirma que o uso persistente da vontade nos faz capazes de vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Isso é muito sério. Se vocês pararem para pensar quantas pessoas estiveram à beira da morte e contra todas as expectativas, pela força de vontade de viver daquela pessoa, eles conseguiram superar a doença, vencer a doença e estão aí livres, vivendo plenamente hoje em dia. Recentemente, inclusive, vi uma notícia, passou recentemente na televisão, a notícia de uma senhorinha de 94 anos, que após meses internada com Covid, conseguiu superar e sair vitoriosa, sair curada do hospital. Né? O que é isso, se não um exemplo concreto da força de vontade de viver dessa senhorinha? Por outro lado, também não é difícil encontrar exemplos nos noticiários e até mesmo na nossa vida de relação, no nosso círculo de relacionamento, pessoas que apressaram o seu desencarne simplesmente porque desistiram da vontade de viver. Seja porque estão idosos e perderam uma companheira de muitos anos e pela falta daquela companheira perderam a vontade de viver, seja porque estão idosos e têm umas limitações relacionadas ao próprio processo de envelhecimento e aí também perdem a vontade de viver, ou até mesmo jovens que passam por algum revés da vida material e se veem limitados por algum motivo e que desanimam e perdem a vontade de viver. Isso também tem o efeito negativo, né? A vontade, quando ela é bem aplicada, leva a coisas positivas, mas quando ela se ausenta, quando não deixamos a nossa vontade enfraquecer, ela também pode trazer consequências deletérias para a nossa vida. Né?
Seguindo o texto de Nini, nós encontramos ainda a seguinte afirmação: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Ok, isso faz sentido. Se mobilizarmos a força de nossa vontade de viver, atraímos novas energias, novas forças vitais para o nosso organismo. E com isso conseguimos vencer a doença, como o exemplo da Nossa Senhorinha que a gente acabou de dizer, né? Mas e a morte? Será que nós conseguimos vencer a morte? Como é que é possível vencer a morte? Ela não é algo inevitável e infalível para todos nós? Não, meus amigos, claro que não. Jesus nos deu a prova suprema de que a morte não existe, de que ela é apenas uma ilusão, uma transição de um momento para outro da nossa existência. Depois de enfrentar as piores dores, de ser torturado, vilipendiado, humilhado, de ser crucificado junto com criminosos, entregar a sua alma a Deus e expirar, entregar sua própria vida na cruz, ele depois de alguns dias apareceu vivo, triunfante, pleno de luz e energia, como a dizer a todos nós, sem dúvida, somos todos imortais. Estava definitivamente provada a imortalidade da alma. Os apóstolos que haviam ficado cabisbaixos depois da crucificação, ao verem o Mestre, renovaram as suas energias e renovaram a vontade de seguir o Mestre. E depois, posteriormente, um a um, foram também chamados a dar o próprio testemunho de vida pela causa do Cristo. Então, se o desencarne é inevitável, a morte não. Todos vamos desencarnar um dia, e isso é certo, pois, como dizem, né, o nosso corpo físico tem tempo de validade, né, tem prazo de validade. Mas nós, espíritos imateriais, centelhas divinas saídas das mãos do Criador, continuaremos vivendo, existindo e pensando e amando como agimos hoje, com as mesmas energias. Se nós não nos contentarmos com o exemplo do Cristo, que a gente olhe também o que o Espiritismo nos traz. Ele nos traz a prova concreta da imortalidade da alma pela mensagem dos próprios desencarnados que retornam para nos contar o que sentiram, o que viram além da morte. Não há mais dúvidas, não há mais hesitações. Temos toda a certeza, há provas irrefutáveis de que a vida continua além da morte do corpo físico. Mas se somos espíritos, se somos seres imortais, é mais importante ainda que façamos escolhas melhores de como usar a nossa vontade, de como atender os nossos objetivos mais elevados, mais permanentes de espíritos que somos, para aí sim descortinarmos o caminho mais luminoso para as nossas existências. Nesse momento em que inúmeras famílias estão tendo que se separar de entes queridos por conta da pandemia que estamos atravessando, é primordial resgatarmos em nossos corações a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que nossos queridos continuam vivos, continuam existindo, continuam livres agora do peso do corpo material, livres da doença e das suas mazelas, vivem e continuam existindo no plano espiritual. Estão logo ali, a uma distância curtíssima de uma prece, a de uma distância curtíssima de um pensamento, de um carinho, de um gesto de amor. Eles são sim capazes de receber cada um de nossos sentimentos e nossos pensamentos de carinho e de afeto que enviarmos a eles. Eles não estão distantes de nós, eles estão próximos. Apenas temporariamente nós não podemos vê-los e tocá-los, mas eles continuam vivos, meus amigos, pertinhos de nós, logo ali no plano espiritual, recebendo todos os bons pensamentos e as boas energias que fomos capazes de gerar em nossos corações e nossas almas. Que essa certeza traga novas forças e reavive a vontade de viver daqueles que ficarem. Com certeza
sentem a dor da separação. Continuando no texto de Denis, encontramos a seguinte passagem: a vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós a toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. Bastam às vezes por si só para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a eles sem defesa. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Pelo que Leon Denis nos fala desse trecho, se enfrentarmos nossos problemas, nossas dificuldades e dores com vontade, confiança e otimismo, eles parecerão menores. Será mesmo? Será que é fácil assim a gente vencer as nossas dificuldades? Vamos ver um exemplo bem prático. Se eu tenho que atravessar uma montanha para poder chegar em casa e o caminho é difícil, pedregoso e escorregadio, como será a minha jornada se eu já na saída começar a reclamar e me queixar das pedras e dizer isso é muito difícil, não vou conseguir? E se ao invés de eu reclamar, eu focar na minha meta? Eu preciso chegar em casa para ver a minha família. Não importa quão difícil seja, eu vou conseguir, porque eu preciso ver a minha família. Eu sou forte, saudável, mesmo que doa, eu vou resistir e vou seguir em frente. Qual das duas situações na minha jornada, em qual das duas situações a minha jornada será mais difícil? Naquela que eu foquei no meu objetivo, na minha jornada, no meu objetivo de diminuir a importância das dificuldades, ou naquela em que eu foquei nas dificuldades e desanimei? Não é difícil concluir que a primeira hipótese é onde a minha jornada será mais tranquila, naquela em que eu foquei no objetivo e diminuir a importância das dificuldades. Quando focamos e nos determinamos a vencer, já é meio caminho andado para a gente vencer aquela situação. Se olharmos para nossas dificuldades com vontade de vencer, conseguiremos mobilizar as forças necessárias para consegui-lo. A vontade pode não ser capaz de nos livrar dos sofrimentos, mas vai nos dar as forças necessárias para suportá-las e vencê-las. O pessimismo, ao contrário, nos torna fracos e nos tira poucas forças que ainda temos. Imagine, por exemplo, se Cristóvão Colombo, quando se propusesse a meta de chegar às Índias dando a volta ao mundo, e ele olhasse assim, chegar às Índias dando a volta ao mundo, muito longe, é muito mar, vou ficar muito tempo longe de casa, as caravelas não são confortáveis, se ninguém conseguiu até hoje, eu não vou conseguir também. Será que ele teria saído da Espanha? Será que ele teria chegado? Eu acho que não chegaria muito longe se ele tivesse com esse tipo de pensamento. Se ele conseguiu o que conseguiu realizar é porque ele acreditava no seu objetivo e colocou toda a sua força de vontade para atingir esse objetivo, né? Então, nesses momentos difíceis, quando as tribulações são enormes, a gente está passando hoje em dia um período de grandes tribulações para a humanidade inteira, não é só para nós, para a humanidade inteira. Quando a gente se sente impotente diante dessas situações, né, que as tribulações são grandes, o sofrimento é gigante, que a gente pense que a vida é coisa maior, que se estende ao infinito, e ela vai nos mostrar o caminho desde que tenhamos a vontade de vencer. Às vezes não é nem esforço físico que nós necessitamos, nós precisamos, mas de força moral, de paciência, de perseverança no bem, para conseguirmos atravessar épocas tempestuosas como as que nós vivemos atualmente. Seguindo ainda no texto de Denis, encontramos um trecho que diz assim: cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis.
Se a vontade é uma potência da alma que nos leva a realizar maravilhas, imagina o que conseguiríamos quando unirmos as nossas vontades. Imaginem o que é possível conseguir quando as vontades estão focadas e direcionadas no mesmo objetivo. A história nos dá exemplos concretos do que é possível quando existe essa vontade unida. Não foi a vontade do povo hebreu que permitiu, a vontade e a fé do povo hebreu que permitiu que eles saíssem do jugo da escravidão no Egito. Não foi a vontade firme do povo inteiro e a fé que alimentava essa vontade. Não foi a vontade dos franceses que Joana d'Arc acendeu com sua fé e com sua determinação para que os franceses conseguissem vencer a guerra. Não foi a vontade firme de um povo inteiro, guiada pela alma luminosa de Gandhi, que conseguiu levar um país inteiro à independência sem violência, levantando a bandeira da não violência. Isso é extraordinário. É algo inimaginável se nós pararmos para pensar nas limitações de cada ser humano. É algo realmente espantoso que demonstra o quanto a vontade bem direcionada e unida consegue realizar maravilhas. Todas as doutrinas, isso até agora imaginem se todas as vontades, né, o que nós conseguiremos quando a humanidade conseguir juntar todas as vontades em torno do objetivo do Cristo, do amar ao próximo como a si mesmo. Imaginem que maravilhas conseguiremos realizar. Isso parece, às vezes, um pouco distante da nossa realidade atual, onde a gente vê tantas dificuldades, mas todas as doutrinas sãs, todas as religiões sinceras e verdadeiras instruem seus adeptos nessa direção. No Espiritismo isso não é diferente. Em breve chegará o tempo da colheita e daremos novos saltos de evolução. Se nos mantivermos firmes no caminho, se não esmorecermos e mobilizarmos toda a nossa vontade em direção a esse objetivo, estaremos colaborando com o Mestre Jesus, dando nossa cota de sacrifícios, mas também de fé, na construção do reino de Deus em nós e em torno de nós. Essa é a nossa tarefa, essa é o nosso objetivo maior como cristãos, como adeptos desse mestre amoroso que deixou uma mensagem luminosa há mais de 2000 anos atrás, e que essa mensagem continue brilhando e continua brilhando nos corações da humanidade. Que ela cada vez mais possa ganhar novas forças, que a nossa vontade possa nos direcionar com firmeza e otimismo em direção a esse objetivo. Que nós estaremos contribuindo com a obra do Mestre. Estaremos contribuindo com a imensa tarefa de transformar o nosso mundo para um mundo melhor, um mundo verdadeiramente cristão. Para encerrarmos nosso estudo de hoje, eu trago para vocês um último trecho do texto de Denis, que nos diz assim: Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes dos pássaros brado, levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. A todos vós que vergais o peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais o nada, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, deslacerados pela roda de ferro da adversidade. Venho dizer-vos, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer,
para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós a centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Que fiquemos então com a palavra do Leon Denis para a nossa meditação final e que possamos agora encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo mais uma vez uma prece de agradecimento ao Mestre Jesus, que nunca cansa, nunca cessa de nos ajudar e nos chamar ao trabalho e à renovação de nossas forças. Que possamos então, amigos, cerrar mais uma vez os nossos olhos para o mundo exterior, para buscar em nós os nossos mais profundos sentimentos de gratidão ao nosso Mestre, dizendo assim: amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade que tivemos de manter o estudo, mantermos unidos em torno das palavras de bênçãos que nos chegam através de Leon Denis e através do Espiritismo. Obrigado aos nossos amigos do plano espiritual da Casa de Clarence pela acolhida e pelo amparo incessante a cada um de nós. Que todos, Senhor, que estão escutando esse estudo, essa prece nesse momento, possam ser envolvidos nas tuas vibrações amorosas de luz, que possam sentir a centelha divina reacender em seus corações, ganhando novas forças para enfrentar as dificuldades do caminho. Que a vontade firme e perseverante de cada um de nós renasça em nossos corações a cada dia, para que possamos continuar a passos firmes, caminhando na direção do Cristo. Amado Mestre Jesus, abençoa-nos a todos a nossa reta intenção de fazer o bem e de nos melhorarmos. Que o vosso amor nos envolva e abençoe a cada um de nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem na paz de Cristo e fiquem com Deus. Até a próxima estudo.